O presidente Lula falou que a Janja não nasceu para ser dona de casa, rebatendo as críticas da oposição e de setores da imprensa em relação às viagens da primeira-dama. O presidente Lula declarou o seguinte: ela vai continuar fazendo o que ela faz, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar por onde quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. Muito bem, presidente Lula. O lugar da mulher é exatamente aonde ela quiser. Se ela quiser estar na sua casa fazendo um almoço para a sua família, excelente, é uma decisão dela. Se ela quiser estar conhecendo o mundo, viajar o mundo, é outra escolha dela. Se ela quiser estar numa liderança de uma grande multinacional, também é uma decisão dela. Chega desse discurso retógrado, atrasado, de que lugar de mulher é dentro de casa. Inclusive, o presidente Lula nomeou a Janja como representante oficial do Brasil para participar em Paris de uma cúpula sobre nutrição. Durante a cúpula, a Janja pediu um mundo com menos armas e mais alimentos. E o Lula rebateu as fake news da extrema-direita de que a Janja foi uma viagem às escondidas do presidente, e falou o seguinte, ó: ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza, e eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron, e ele convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. Inclusive, durante essa viagem, a Janja, presidente aí, profetizando, a Janja se reuniu, teve um almoço com a esposa do presidente Macron, a Brigitte Macron, e em entrevista à BBC Internacional, ela declarou que não há nenhuma falta de transparência acerca da agenda e das viagens da primeira-dama, que anteriormente ela divulgava toda a sua agenda com um dia de atraso no Instagram, por uma questão de segurança, mas que agora vai estar divulgando a agenda no dia oficial. E o nosso querido Marcelo Rubens Paiva postou o seguinte texto nas redes sociais defendendo a Janja. Ele falou o seguinte: essa implicância com a Janja é a expressão mais pura do sexismo brasileiro. Querem uma esposa invisível, bela e recatada do palácio. Falou isso em alusão àquela matéria, acho que foi capa da Veja, que mostrava a esposa do Michel Temer, o golpista, retratando ela como bela, recatada e do lar. O que é engraçado é que a mesma imprensa que criticou o Lula, que disse que a Gleice Hoffmann era uma mulher bonita, é a mesma imprensa que fica perseguindo a primeira-dama. Então, quando você vê a grande imprensa defendendo os direitos das mulheres, dos negros, da comunidade trans, LGBT, não acredite. É conversa fiada, é da boca para fora. Eles fazem isso apenas para engabelar a nossa militância, mas no fundo, eles trabalham dia e noite para defender apenas os interesses da elite brasileira. Apenas isso. Eles iludem a militância com as pautas identitárias e metem o sarrafo no trabalhador, sem dó nem piedade. Ministros do STF pretendem abrir investigação na Suprema Corte contra o bolsonarista Marcelo Van Hatten após o mesmo acusar a Suprema Corte de mafiosa. Além de chamar o STF de mafioso, de organização mafiosa, ele também chamou o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad e o ministro Alexandre de Moraes de cruéis. Lembrando que o deputado do PT, Lindenberg Farias, já entrou com a queixa-crime contra o deputado na PGR. Se julgado e condenado no STF, ele poderá ser cassado e perder o seu mandato. E que com certeza será um dia de muita alegria para todos nós. E adivinha quais são os ministros da Suprema Corte mais produtivos? O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. A liderança do ranking está: em primeiro lugar Flávio Dino, em segundo lugar Alexandre de Moraes e em terceiro lugar a ministra Carmen Lúcia, que foram os que mais conseguiram tomar decisões no STF. Parabéns. Eu particularmente acho lindo a amizade que o Flávio Dino tem com o ministro Alexandre de Moraes, reforçando alguém de coragem e pulso junto com Alexandre de Moraes para enfrentar a extrema-direita nacional e global. Em um vídeo visivelmente alterado, supostamente por substâncias ilícitas, a perceber na dilatação da sua pupila, o senador bolsonarista Marcos Duval criticou
o tênis que o presidente Lula estava usando em sua recepção ao Japão. Numa fala sem lé concré, ele falou que o tênis do Lula, ao chegar na China, errou, porque era no Japão que ele estava chegando, custava 11 mil reais e que ele não dava nem 50 reais naquele tênis. E como é que tinha gente capaz de defender o Lula? Já eu pergunto ao senador, como é que tem gente capaz de destruir a sua vida profissional, pessoal, emocional, a sua saúde mental e física por conta do Bolsonaro, como tu fez com a tua, tá, Marcos? E o Bolsonaro, choramingando, disse que se ele for preso, e ele vai simplesmente morrer na cadeia porque ele já tem 70 anos e que a vida dele perdeu todo sentido, acabou. E eu com isso, não sou nem coveiro. Já o presidente Lula disse que ao invés do Bolsonaro chorar, que ele caia na realidade, que ele agora é oficialmente um réu na justiça, e que ele sabe que fez bobagem, porque se ele não tivesse a consciência de que ele cometeu crimes graves, ele estaria lutando na justiça pela sua inocência e não pedindo anistia. Os advogados do sobrinho do Bolsonaro, o Léo Índio, realmente confirmaram que ele fugiu para a Argentina há mais de 20 dias. Para provar que o Alexandre de Moraes é um juiz imparcial, ele concedeu prisão domiciliar para a Débora, aquela mulher que tentou dar um golpe de Estado junto com os demais bolsonaristas e de quebra pichou a estátua da Justiça do STF e arquivou a investigação contra a falsificação do cartão de vacina do Bolsonaro por falta de provas. Só para concluir, meus amigos, quero atualizar vocês sobre o terrível estado de vítimas lá do país da Ásia, Mianmar, devido ao terremoto. Segundo informações do governo, já são mais de 1.644 mortos, 3.408 feridos e ao menos 130 pessoas desaparecidas. Como até a presente data o Trump não fez absolutamente nada para tentar salvar o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu aqui no Brasil, ele e o Eduardo Bolsonaro, que já vem há muito tempo trabalhando, pedindo ajuda do Trump, resolveram agora partir para a base da mentira, pro tudo ou nada, relacionando a China a uma suposta interferência no Brasil. Por que eles estão usando o nome da China? Porque sabe que os Estados Unidos têm uma guerra comercial com a China e que, partindo para essa questão da China, pode ser que agora o Trump tente olhar para o Brasil com mais carinho e assim ajudar o Bolsonaro. A mentira dessa vez é de que a China teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro do Brasil, porque com a eleição do Lula, a vitória do Lula, a China teria mais facilidade para fechar parcerias com o Brasil que não teria com o Bolsonaro, o que é uma grande mentira. Por quê? Primeiro de tudo, o Bolsonaro, ele tem o apoio majoritário do agronegócio brasileiro. Então, o agronegócio brasileiro jamais permitiria que o governo Bolsonaro tomasse qualquer medida para prejudicar os negócios do Brasil com a China. E falou também que a China também estaria interessada em evitar que o Eduardo Bolsonaro assumisse o comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, forçando assim com que ele fuja para os Estados Unidos. Deixa de mentira, Eduardo. Tu fugiu para os Estados Unidos porque tu quer viver o sonho americano. Tu investiu 800 mil reais na tua empresa nos Estados Unidos e vive uma vida de luxo. Tu só engana os bolsominions sem cérebros, porque tu não engana. Ele falou que o Brasil tem fechado acordos bilaterais com a China, que envolve temas como reservas de urânio, comunicação via satélites e acordos com a imprensa chinesa, o que, segundo ele, representa ameaças à nossa soberania nacional. O que é que ele quer falando de soberania nacional se ele está simplesmente trabalhando contra o Brasil, pedindo para o Trump interferir na nossa soberania? E esse elogio do Trump ao sistema eleitoral brasileiro foi um verdadeiro banho de água fria na estratégia do Bolsonaro, porque afinal de contas o Trump elogiou a segurança biométrica que as urnas eletrônicas que o sistema eleitoral brasileiro possui, diferentemente lá dos Estados Unidos, que a pessoa vota apenas com declaração. Já o presidente Lula, de maneira muito inteligente, alterou a sua estratégia para lidar com o Donald Trump e está usando a mesma estratégia que o Vladimir Putin da Rússia usa, que é elogiar o Trump, inflar o ego já inflado do homem laranja. E aí o Lula elogiou todo o trabalho e empenho do Trump para acabar com a guerra na Ucrânia, tá? Abre aspas para o Lula. Na
na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que o Trump está no caminho certo. Falou ainda mais que nós, brasileiros, sempre defendemos que não basta falar apenas com Zelensky, que é necessário colocar os dois lados na mesa. Agora que o Trump começou a falar com o Putin, a Europa quer se envolver também. E eu acho que tem que entrar, porque para ter paz é preciso diálogo. Já em relação às tarifas que o Trump impõe ao Brasil e ao mundo, o Lula também sinalizou uma abertura para o diálogo. Ele falou o seguinte: na hora que eu sentir necessidade de conversar com o presidente Trump, não terei nenhum problema de ligar para ele. Na hora que ele achar que tem interesse em conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque temos divergência ideológica que dois presidentes não possam conversar. É isso mesmo, presidente Lula, está no caminho certo. Temos que manter a política da boa vizinhança com o império decadente dos Estados Unidos. Enquanto isso, vamos ampliando as nossas negociações em toda a Ásia, com a China, com o Japão, com o Vietnã, como o senhor tem feito. Vamos ampliando nossas negociações com a União Europeia, como o senhor também tem feito com o Acordo Mercosul-União Europeia. Vamos ampliando nossas negociações com a África, com o México e no piscar de olhos, a longo prazo, o império cai e a gente se livra desse bucho do tio Sam.